Olá, amigos do esporte, olá, amigos do canal do Vandeco. Estamos chegando para mais uma edição do Vandeco News, dessa terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Último dia do mês, último dia de fevereiro. Amanhã já estaremos em março, já estaremos indo para o terceiro mês do ano. A coisa está andando bem rápido, galera. Quais são os nossos destaques do dia de hoje? Vamos trazer as curiosidades do futebol, que a gente sempre traz aqui diariamente. Depois, vamos falar do Bauru Basquete, que enfrenta o time do São Paulo Futebol Clube no ginásio Cláudio Amantini. Ainda vamos falar do SESI Vôlei Bauru, que viaja até o Rio para enfrentar o Flamengo. E depois vamos discorrer sobre Noroeste, que viaja para Santos para enfrentar a Portuguesa Santista no estádio Eurico Mursa. Bem, galera, vamos às curiosidades? Eu vou falar com vocês de um lance engraçado do futebol. O Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, por muito tempo teve um presidente folclórico que tinha uma certa dificuldade com a língua portuguesa. Ele se chamava Vicente Mateus, de origem espanhola. Ele era o presidente do Corinthians naquele título de 1977, quando o Corinthians saiu de 23 anos da fila para ser campeão paulista. O presidente Vicente Mateus era uma figura muito folclórica. Reza a lenda que ele comprou uma mansão lá no Guarujá de um oficial da Marinha. E esse oficial era um contra-almirante. E ele gostava de fazer discursos. Então, no dia que ele foi lá apresentar a sua mansão à imprensa, aos amigos, ele fez um discurso, né? Então ele disse o seguinte: eu queria agradecer ao almirante por ter me vendido essa mansão aqui. Aí o almirante correu lá perto e falou: presidente, eu não sou almirante, eu sou contra. Ele falou: eu também sou contra, acho tudo um bando de folgado. Entre outras coisas, teve essa aqui. Teve uma também, quando ele era presidente do Corinthians, o Sócrates estava vivendo uma fase esplendorosa. Então acabou um jogo do Corinthians, que o Sócrates arrebentou no jogo, e a imprensa veio fazer uma entrevista com ele e falou: presidente, o senhor vai vender o Sócrates? Ele falou: o Sócrates é invendável. E emprestar o Sócrates? Ele falou: o Sócrates é imprestável. Essa é uma também que o presidente Vicente Mateus soltou. E tem uma outra também, que quando o Corinthians comprou o jogador Birubiru, junto ao Esporte Clube do Recife, ele foi comprado na época por 60 milhões de cruzeiro. Então o representante da tesouraria do Esporte do Recife esteve lá no Parque São Jorge para pegar o cheque do pagamento do Birubiru. E aí o secretário da tesouraria do Corinthians ia preencher o cheque, naquela época preenchia na máquina de escrever. Aí ele foi preencher 60 milhões, aí ficou 60. Perguntou para o presidente: presidente Vicente Mateus, 60 escreve com S ou com 2 S? Aí o presidente pensou e disse o seguinte: faz o seguinte, faz 2 cheques de 30 e dá para o rapaz do esporte levar aí. Essas são algumas das curiosidades do futebol, dessa figura lendária, o presidente Vicente Mateus do Corinthians. Vamos falar de basquetebol? Bom, vamos falar do Bauru Basquete. O Bauru Basquete enfrenta nessa quarta-feira, dia 1º, às 19h30, no ginásio Cláudio Amantini Panela de Pressão, a equipe do São Paulo Futebol Clube. O Bauru Basquete está em 8º lugar na tabela, o São Paulo em 4º. O Bauru tenta se recuperar aí da sua derrota que teve no jogo difícil lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Técnico Guerrinha não tem nenhum problema para esse jogo e vai com força máxima para enfrentar a forte equipe do São Paulo Futebol Clube. Sobre o vôlei, o SESI Vôlei Bauru viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar a forte equipe do Flamengo Sesc. O técnico Marcos Kivek tem alguns problemas, mas espera manter o ritmo de vitórias após a vitória contra o time do Brasília, onde recuperou o caminho das vitórias. Esperamos mais uma boa vitória do SESI Vôlei Bauru para entrar definitivamente aí no G4. Hoje o SESI Vôlei Bauru ocupa a 6ª posição na Superliga Feminina de Voleibol. Sobre o Noroeste. O Noroeste viajou hoje para a cidade de Santos, como faz de costumes nas cidades de maior distância,
viaja um pouco antes para que os jogadores possam descansar um pouco mais. Técnico Moisés Egert tem 2 problemas para esse jogo: o goleiro Pablo, que está suspenso pelo 3º cartão, e o Regis também está suspenso para esse jogo. Esse jogo marca o jogo do time com a melhor campanha em casa, 5 jogos, 5 vitórias da Portuguesa Santista, contra o time com a melhor campanha fora de casa, que é o Sport Clube Noroeste. O último resultado da Portuguesa Santista foi um empate com o Juventus lá na Rua Javari, e o Noroeste, um empate muito bom, com um gol aos 46 minutos da segunda etapa do Pereira, onde empatou por 2-2 com o Grêmio Novo Horizontino. O Noroeste hoje tem 20 pontos na tabela, a Portuguesa com 23 junto com o Novo Horizontino. Se o Noroeste vencer o jogo lá no estádio Nico Mursa, pode chegar a 23 e subir mais uma posição na tabela. É isso que nós esperamos. Esperamos um sistema tático bem eficiente por parte do técnico Moisés Egert, que vibrou bastante no segundo gol do Noroeste contra o Novo Horizontino. Aliás, um gol no finalzinho do jogo, todo mundo ficou feliz, inclusive a torcida sangue rubro que foi até lá, e esperamos um resultado bom. Não que o empate não seja um bom resultado, porque todo empate fora de casa é bom. É óbvio que a vitória seria muito melhor. Para você que curte o canal do Vandeco, só falando ainda do jogo de sábado lá em Novo Horizonte, pela primeira vez na internet, inédito e exclusivo, tivemos a cobertura dos bastidores da viagem da torcida sangue rubro de Bauru a Novo Horizonte para assistir o Noroeste. Desde a concentração na sede, o ambiente dentro do ônibus, a parada para a revista lá na Polícia Rodoviária de Novo Horizonte, a chegada ao estádio, a entrada ao estádio, o apoio e a saída feliz da torcida na viagem de volta do jogo Noroeste e Novo Horizontino. Nós preparamos um material especial para vocês, nessa edição especial do Vandeco News, um tour por todos os times que compõem a Série A2. É o guia da Série A2, você vai ficar sabendo os estádios, a capacidade dos estádios, o que os times já conquistaram, qual a pretensão de cada um. Um material muito bem feito para a equipe de produção do canal do Vandeco, que nós trazemos para vocês. Vale a pena ver aí, a gente vem com uma série de materiais diferentes agora no Vandeco News, para trazer mais interesse. E nós pedimos a todos que assistam o canal do Vandeco, façam seus comentários no vídeo, dê os seus likes, acionem o sininho e peçam para os seus amigos assistirem o canal do Vandeco. O canal do Vandeco é o canal que mais cresce no segmento de esportes do interior de São Paulo. O canal do Vandeco é o show do esporte. O Campeonato Paulista da Série A2 de 2023 será a edição de número 77 da competição equivalente ao segundo nível do Campeonato Estadual, considerando o período desde a instauração da Lei do Acesso no futebol paulista, a partir do ano de 1947. A primeira rodada do Paulistão da Série A2 será realizada no dia 15 de janeiro, com a decisão do título prevista para o dia 8 de abril. O Campeonato Paulista da Série A2 de 2023 será disputado por 16 clubes, que vão jogar uma primeira fase em turno único, todos contra todos em pontos corridos, num total de 15 rodadas. Ao término da fase inicial, os 8 primeiros colocados avançam para a fase de quartas de final da competição. Já os 2 últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Série A3 do Campeonato Paulista na próxima temporada. Em caso de empate por pontos ganhos na classificação final da primeira fase, os critérios de desempate serão os seguintes, nessa ordem: maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols a favor, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos, e por fim, sorteio na sede da federação. Nas quartas de final, os confrontos serão definidos da seguinte forma, com base na classificação da primeira fase. O primeiro colocado enfrenta o oitavo colocado. O segundo colocado terá pela frente o sétimo colocado. O terceiro colocado jogará contra o sexto colocado.
E por fim, o quarto colocado terá como adversário o quinto colocado da fase inicial. Em todos os confrontos das quartas de final, os jogos serão em ida e volta, com o mando de campo da segunda partida ficando a cargo do clube melhor colocado na primeira fase. Nas semifinais do campeonato, os 4 clubes classificados serão agrupados em 2 confrontos, também com jogos de ida e volta, com o semifinalista de melhor campanha geral na competição enfrentando o semifinalista com a quarta campanha, enquanto que o segundo melhor semifinalista terá pela frente o semifinalista com o terceiro melhor desempenho geral. O mando de campo do segundo jogo em cada um dos confrontos semifinais caberá ao primeiro e ao segundo melhor semifinalista, respectivamente. Os 2 vencedores das semifinais avançam para a grande final, igualmente em jogos de ida e volta, com o mando da segunda partida da decisão pertencendo ao clube de melhor campanha geral, quando conheceremos o grande campeão do Campeonato Paulista da Série A2. Em caso de empate no placar agregado, tanto nas quartas de final, quanto nas semifinais e nas finais do Paulista da Série A2 de 2023, a decisão do vencedor acontecerá em disputa de pênaltis. Tanto o campeão quanto o vice-campeão estarão promovidos para a Série A1 do Campeonato Paulista da temporada 2024. Agora que você já conhece o caminho até a taça, vamos conferir os 16 clubes que vão correr atrás da bola pelos gramados do estado, no Campeonato Paulista da Série A2 de 2023. Vamos a eles! A Associação Atlética Ponte Preta foi fundada em 11 de agosto de 1900, na cidade de Campinas, município com pouco mais de 1,2 milhão de habitantes, distante 99 quilômetros da capital. O clube é proprietário e manda seus jogos no estádio Moisés Lucarelli, com pouco mais de 17.700 lugares. A Ponte é o segundo clube mais antigo em atividade no Brasil a adotar a prática do futebol. Foi uma das primeiras equipes do interior a ingressar no Campeonato Paulista, no ano de 1928, pela antiga Liga Amadora de Futebol. Um ano antes, já havia se sagrado campeã do interior em 1927, na época em que os campeonatos da capital e do interior eram jogados separadamente. Ainda na primeira metade do século XX, a Macaca venceu 10 edições do Campeonato Citadino de Campinas, competição da qual o clube participou até o final da década de 1950. Ao todo, a Ponte Preta já foi 6 vezes campeã do interior, além de ter um título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, atual Série A2, em 1969. Também vale mencionar os 7 vice-campeonatos paulistas do clube, sendo 3 deles durante os anos 70. Outras campanhas de destaque incluem o vice-campeonato continental da Copa Sul-Americana em 2013, 2 vice-campeonatos brasileiros da Série B em 1997 e 2014, além de ter chegado até as semifinais do Campeonato Brasileiro de 1981 e da Copa do Brasil de 2001. Na temporada passada, a Ponte Preta ficou na 15ª colocação do Campeonato Paulista da Série A1, sendo rebaixada para a Série A2. Também jogou o Campeonato Brasileiro da Série B, ficando com a 12ª colocação. A Associação Desportiva São Caetano é um clube fundado em 4 de dezembro de 1989, na cidade de São Caetano do Sul, município com pouco mais de 161 mil habitantes, localizado na região do ABC Paulista, na Grande São Paulo. Manda seus jogos no Estádio Municipal Anacleto Campanella, com capacidade para quase 15 mil pessoas. O Azulão, como o clube é apelidado por seus torcedores, foi fundado em 1989, como um esforço local para recolocar a cidade no cenário do futebol paulista, após a desativação do time anterior do município, o Saad Esporte Clube, que ainda competiu por alguns anos em outra cidade, Águas de Lindóia. O São Caetano teve uma trajetória ascendente no futebol paulista e brasileiro, iniciando com 2 títulos paulistas da Série A3, em 1991 e 1998, mesmo ano em que foi vice-campeão brasileiro da Série C. A fase de ouro do clube veio com o título de campeão paulista da Série A2 no ano 2000, mesmo ano em que jogou a Copa João Avelange, equivalente ao Campeonato Brasileiro daquela temporada, alcançando o vice-campeonato nacional, feito repetido no ano seguinte, em 2002. O sucesso nacional valeu ao clube 3 participações na Copa Libertadores da América, da qual foi vice-campeão em 2002. No ano de 2004, veio o principal título do clube, quando sagrou-se campeão paulista da Série A1. Foi ainda vice-campeão paulista em 2007. Após cair para a Série B do Brasileiro em 2006, o São Caetano foi perdendo terreno em âmbito nacional até chegar à Série D Nacional em 2015, além de conviver com períodos de alternância entre as 2 primeiras divisões do futebol paulista. Nesse período, o clube foi mais 2 vezes campeão paulista da Série A2, em 2017 e em 2020, além de ter sido campeão da Copa Paulista em 2019.
Na temporada 2022, o Azulão ficou na 11ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2, além de ter sido semifinalista da Copa Paulista no segundo semestre. O Grêmio Novo Horizontino foi fundado no dia 1º de março de 2010, com sede na cidade de Novo Horizonte, município com pouco mais de 41 mil habitantes, distante 410 quilômetros da capital paulista, na região de São José do Rio Preto. O clube administra e manda seus jogos no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, com capacidade para 16 mil pessoas. É importante frisar que o atual Grêmio Novo Horizontino não é o mesmo clube que o antigo Grêmio Esportivo Novo Horizontino, embora tenha as mesmas cores, uniformes e quase idênticos nomes e escudos. O atual Grêmio Novo Horizontino foi fundado em 2010, inspirado no antigo Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que atuou entre os anos de 1973 e 1999, inclusive tendo sido vice-campeão paulista da Série A1 em 1990 e vice-campeão brasileiro da Série C em 1994. O novo clube teve ascensão meteórica no futebol paulista, obtendo seu primeiro acesso já em 2012, graças à terceira colocação na 4ª divisão estadual. 2 anos depois, em 2014, foi o campeão paulista da Série A3, chegando à Série A2 estadual em 2015, onde já conquistou o vice-campeonato e o acesso para a Elite Paulista, onde permaneceu de 2016 até 2022, tendo como melhor campanha a 5ª colocação no ano de 2018. Destaque ainda para os 2 acessos nacionais do Novo Horizontino no Campeonato Brasileiro, obtidos com as terceiras colocações da Série D em 2020 e da Série C em 2021. Em 2022, ficou na 16ª colocação no Campeonato Paulista da Série A1, voltando à disputa da Série A2 para a temporada 2023. Ainda em 2022, o Novo Horizontino estreou no Campeonato Brasileiro da Série B, ficando em 16º lugar e evitando o descenso. Também jogou a Copa do Brasil, não passando da primeira fase. O Clube Atlético Juventus foi fundado no dia 24 de abril de 1924, no bairro paulistano da Moca. É proprietário e manda seus jogos no estádio Conde Rodolfo Crespi, também conhecido como o Estádio da Rua Javari, onde cabem pouco mais de 5.200 espectadores. Fundado como time amador em 1924, por operários da fábrica de tecidos Cotonifício Rodolfo Crespi, o clube carregou o nome da empresa até o ano de 1930, quando mudou de nome para Juventus, em homenagem à italiana Juventus de Turim, porém curiosamente ostentando as cores do Torino, rival municipal da alvinegra Juventus. Tendo San Gennaro como padroeiro, o Juventus da Moca passou a ser conhecido como Moleque Travesso, em referência às vitórias obtidas contra os grandes clubes da capital, mesmo sem ser considerado favorito nos confrontos. Em 1934, sob o nome temporário de Clube Atlético Fiorentino, conquistou o título do campeonato estadual da antiga Federação Paulista, uma competição amadora paralela à liga principal profissional da época, e que não é a mesma Federação Paulista atual, mas com esta reconhecendo o título oficialmente. Ainda em âmbito estadual, o Juventus foi campeão da Copa Paulista em 2007, além de ter 2 títulos da 2ª divisão estadual, atual Série A2, em 1929 e 2005. No cenário nacional, foi campeão da Taça de Prata em 1983, atual Série B do Campeonato Brasileiro, além de vice-campeão brasileiro da Série C em 1997. Em 2022, o Juventus foi 10º colocado da Série A2 estadual, além de ter participado da Copa Paulista, onde não passou da primeira fase. O Esporte Clube 15 de Novembro, mais conhecido como 15 de Piracicaba, foi fundado em 15 de novembro de 1913, na cidade de Piracicaba, município com pouco mais de 407 mil habitantes, distante 150 quilômetros da capital paulista. Manda seus jogos no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, com capacidade para 18 mil pessoas. O 15 é conhecido como pioneiro da lei do acesso, expressão que inclusive faz parte do hino do clube, em referência ao fato do 15 ter sido o primeiro campeão da 2ª divisão paulista a beneficiar-se da nova regra que previa o acesso para a 1ª divisão do Campeonato Paulista, no ano de 1948. O Alvinegro de Piracicaba já havia sido campeão da 2ª divisão no ano anterior, em 1947, ainda sem o acesso. Voltou a ser campeão da competição, atualmente chamada Série A2, também em 1967, 1983 e em 2011. Também foi 4 vezes campeão paulista do interior na época do amadorismo. Venceu o torneio Início Paulista em 1949, além de ter sido campeão do torneio José Hermílio de Moraes Filho em 1975, uma das competições precursoras da atual Copa Paulista.
E por falar nela, o 15 foi 2 vezes campeão da Copa Paulista, em 2016 e em 2022. Em âmbito nacional, o clube foi campeão da Copa Brasil Central em 1969, além de campeão brasileiro da Série C em 1995. O 15 foi ainda vice-campeão paulista em 1976, na melhor campanha do clube em suas 46 participações na divisão principal do campeonato estadual. Na temporada passada, o 15 de Piracicaba ficou na 5ª colocação da Série A2 Paulista, sendo eliminado nas quartas de final. No segundo semestre, conquistou seu segundo título da Copa Paulista. O Rio Claro Futebol Clube foi fundado no dia 9 de maio de 1909, na cidade de Rio Claro, município com pouco mais de 209 mil habitantes, localizado na região de Campinas, e distante 173 quilômetros da capital paulista. Manda seus jogos no Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, com capacidade para pouco mais de 8 mil torcedores. Com forte presença no futebol amador regional desde sua fundação, o Galo Azul, como é apelidado por seus torcedores, conquistou 13 campeonatos citadinos de Rio Claro, além de outros 12 títulos regionais amadores, principalmente nas primeiras 6 décadas do século passado. Sua primeira participação em competições profissionais ocorreu em 1948, pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, atual Série A2. Desde então passou por todas as divisões do futebol paulista, com algumas breves temporadas de recesso, sendo que o maior período de afastamento durou de 1962 até 1968. O Rio Claro foi o campeão paulista da Série B1, equivalente atualmente à 4ª Divisão, no ano de 2002. Destaque ainda para o vice-campeonato estadual da extinta Série B2, equivalente à 5ª Divisão, em 2001, além do vice-campeonato da 3ª Divisão, atual Série A3, em 1971. Pela 2ª Divisão Paulista, atual Série A2, foi vice-campeão em 1973 e em 2013, além de vice-campeão da Copa Paulista em 2005. Também jogou a divisão principal do Paulistão em 6 temporadas, a última delas em 2016. Em 2022, o Rio Claro chegou na 4ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2, tendo sido eliminado nas semifinais. Também participou da Copa Paulista no segundo semestre, onde parou na primeira fase. O Comercial Futebol Clube foi fundado em 10 de outubro de 1911, com sede na cidade de Ribeirão Preto, município localizado a nordeste do estado, com uma população de cerca de 720 mil habitantes. O Bafo, como é apelidado pelos seus torcedores, é proprietário e manda seus jogos no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, com capacidade para 18.500 torcedores. A primeira era do clube durou de 1911 até 1936, quando o Comercial conquistou diversas taças em âmbito amador no futebol municipal, regional e estadual. Foi também nessa época que o clube disputou pela primeira vez o Campeonato Paulista, em 1927. Após afastar-se das competições em 1936, o clube reorganizou-se no início dos anos 50, voltando em 1954 a disputar o então Campeonato Paulista da 2ª Divisão, atual Série A2, vindo a sagrar-se campeão da competição em 1958. Campanhas de destaque do Comercial incluem 2 vice-campeonatos paulistas da Série A2, 2 vices da Série A3, 1 vice da 4ª Divisão Estadual e 1 vice-campeonato da Copa Paulista. Pela divisão principal do campeonato estadual, foi 4º colocado em 1966. Na temporada passada, o Comercial foi o vice-campeão paulista da Série A3, garantindo o acesso para a Série A2 de 2023. Jogou também a Copa Paulista, sendo eliminado ainda na primeira fase. O Oeste Futebol Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1921, originariamente na cidade de Itápolis, município com pouco mais de 43.500 habitantes, no centro-norte do estado. Nos anos de 2015 e 2016, o clube passou a mandar seus jogos na cidade de Osasco, na região metropolitana da Grande São Paulo. Já de 2017 em diante, o Oeste passou a mandar definitivamente seus jogos na cidade de Barueri, município com cerca de 275 mil habitantes, também na Grande São Paulo. Atualmente, o clube manda seus jogos no estádio Arena Municipal Orlando Batista Novelli, mais conhecido como Arena Barueri, com capacidade para pouco mais de 31.400 espectadores. O primeiro título relevante da história do Oeste foi a Copa São Paulo de Futebol Profissional, no ano de 1981, competição semelhante à atual Copa Paulista.
Nas divisões do campeonato estadual, o clube possui um título paulista da extinta Série B2, equivalente à 5ª divisão do estado, e um título da Série B1, a 4ª divisão paulista. Foi também por 2 vezes campeão paulista da Série A3, em 1992 e 2002, além de ter um vice-campeonato da mesma competição, em 1999. Pela Série A2 estadual, foi campeão em 2003, além de ter sido vice-campeão em 2008 e 2018. O Oeste teve campanhas discretas na Série A1 do Campeonato Paulista, porém foi campeão brasileiro da Série C em 2013, sacramentando seu acesso para a Série B Nacional, onde permaneceu por 8 temporadas, antes de ser sucessivamente rebaixado para as Séries C e D do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, o Oeste ficou na 3ª colocação da Série A2 estadual. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, terminou eliminado na 2ª fase da competição. Por fim, jogou também a Copa Paulista, onde não passou da primeira fase. O Esporte Clube Taubaté foi fundado em 1º de novembro de 1914, na cidade de Taubaté, município com pouco mais de 320 mil habitantes, na região do Vale do Paraíba, no interior paulista. O clube é proprietário e manda seus jogos no estádio Joaquim de Moraes Filho, com capacidade para 9.600 espectadores. Durante a era amadora do futebol paulista, o Taubaté conquistou por 3 vezes o título de campeão do interior, em 1919, 1926 e em 1942, quando a competição ainda era disputada separadamente do Campeonato Paulista. Já na era profissional, foi o campeão paulista da 2ª divisão, atual Série A2, em 1954 e 1979. Também foi 2 vezes campeão paulista da Série A3, em 2003 e 2015. Jogou 14 temporadas pelo Campeonato Paulista da Série A1, tendo como melhor campanha 7ª colocação em 1959. Também vale mencionar o bicampeonato da Copa Vale do Paraíba, em 1986 e 1987. Na temporada passada, o Taubaté foi o 14º colocado no Campeonato Paulista da Série A2. A Associação Atlética Portuguesa, popularmente conhecida como Portuguesa Santista, foi fundada em 20 de novembro de 1917, na cidade de Santos, município litorâneo da Baixada Santista, com pouco mais de 433 mil habitantes. O clube é proprietário e manda seus jogos no estádio Urico Mursa, atualmente com capacidade liberada para pouco mais de 7.600 espectadores. A Briosa, como o clube é apelidado por seus torcedores, esteve entre os primeiros clubes de fora da capital para disputar o Campeonato Paulista, estreando em 1929. Também faz parte do grupo de clubes fundadores da atual Federação Paulista de Futebol, em 1941. Detém ainda o chamado título da Fita Azul em 1959, uma honraria concedida aos clubes brasileiros que excursionavam pelo exterior e retornavam com campanha invicta. A Portuguesa Santista foi campeã do interior no ano de 2003. Foi também a campeã paulista da 2ª divisão, atual Série A2, em 1964. Possui ainda um título paulista da 4ª divisão em 2016, além de ter vencido uma edição do torneio Início Paulista. Destaque também para o vice-campeonato paulista da Série A2 em 1996 e o vice-campeonato da Série A3 em 2018. Pela divisão principal do Campeonato Paulista, teve como melhores participações a 3ª colocação em 4 edições da competição. Na temporada 2022, a Briosa ficou na 13ª colocação da Série A2 do Campeonato Paulista. O Clube Atlético Linense foi fundado em 12 de junho de 1927, sediado na cidade de Lins, município com cerca de 79 mil habitantes, a oeste do estado de São Paulo, e distante 430 quilômetros da capital. Manda seus jogos no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, com capacidade para pouco mais de 15.700 torcedores. Profissionalizado em 1947, o Linense esteve perto de ser o primeiro clube paulista a conquistar vaga na 1ª divisão após a criação da Lei do Acesso, mas perdeu a decisão do título da 2ª divisão de 1948 para o 15 de Piracicaba. Porém, o primeiro acesso não estava longe, e finalmente em 1952 o clube conquistou o título estadual da 2ª divisão, atual Série A2, fazendo sua estreia na elite no ano seguinte, em 1953. O clube ainda viria a sagrar-se campeão paulista da Série A2 pela 2ª vez em 2010, obtendo o acesso para a divisão principal e ali permanecendo até 2019. Nesse período, teve como melhor campanha na Série A1 a 7ª colocação no ano de 2017.
Outras campanhas de destaque do Linense incluem 2 títulos paulistas da Série A3, em 1977 e 2021, e o título de campeão da Copa Paulista em 2015. Na temporada 2022, o clube ficou na 6ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2. O Esporte Clube Primavera foi fundado em 27 de janeiro de 1927, na cidade de Indaiatuba, município com pouco mais de 260 mil habitantes, localizado na região de Campinas, e distante 100 quilômetros da capital. O clube é proprietário e manda seus jogos no estádio Ítalo Mário Limonge, também conhecido como Gigante da Vila Industrial, com capacidade para pouco mais de 8 mil pessoas. O Primavera surgiu em 1927, a partir da união de 2 clubes anteriores da cidade, sendo eles o Indaiatubano Futebol Clube e o Corinthians Futebol Clube. Após vários anos de atividade no futebol amador regional, o clube participou pela primeira vez da 2ª Divisão Paulista, atual Série A2, no ano de 1952, mas sem manter sequência na competição. Jogou ainda a 3ª Divisão Estadual, atual Série A3, em 1954 e 1958, afastando-se das competições profissionais até o ano de 1975. O retorno aconteceu em 1976, na 4ª Divisão Paulista, na qual o clube sagrou-se campeão no ano seguinte, em 1977. Também foi campeão da mesma competição em 1995 e 2018, além de ter sido uma vez campeão da extinta 5ª Divisão Estadual, em 2001. Destaque também para o vice-campeonato paulista da Série A3, em 2021. Juntamente com o Linense, o Primavera é um dos 2 únicos clubes da Série A2 de 2023 que ainda não jogaram a divisão principal do Campeonato Paulista. Na temporada passada, o Primavera ficou na 8ª colocação da Série A2 Paulista, sendo eliminado na fase de quartas de final. Jogou ainda a Copa Paulista no 2º semestre, sendo eliminado na primeira fase da competição. O Atlético Monte Azul foi fundado em 28 de abril de 1920, na cidade de Monte Azul Paulista, município com pouco mais de 19 mil habitantes, no centro-norte do estado, a 420 quilômetros da capital. É proprietário e manda seus jogos no estádio Otacília Patrício Arroio, com capacidade para 13.100 espectadores. Profissionalizado no final da década de 1940, o Monte Azul disputou 3 edições da então 2ª Divisão Estadual, entre 1950 e 1952, depois entrando em recesso, voltando somente em 1961, na 3ª Divisão Estadual, onde jogou até 1966, antes de se afastar novamente. Após breve retorno em 1975 e 1976, o clube ficou longe das competições profissionais até o ano de 1990, quando retornou definitivamente às atividades. Foi 2 vezes campeão da Série B1 estadual, equivalente à 4ª divisão, nos anos de 1994 e 2004. Foi também vice-campeão da Série A3 estadual, em 2007 e 2019. Porém, o principal momento do clube foi o título de campeão paulista da Série A2, conquistado no ano de 2019, e que levou o Monte Azul à sua primeira e única participação na elite do futebol paulista, em 2010, antes de retornar às divisões de acesso. Na temporada passada, o clube ficou na 12ª colocação no Campeonato Paulista da Série A2. A Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense é um clube fundado em 28 de agosto de 1910, na cidade de Rio Claro, município com pouco mais de 209 mil habitantes, localizado na região de Campinas, e distante 173 quilômetros da capital paulista. O clube é proprietário e manda seus jogos no estádio Benito Arinello Castelano, com capacidade para pouco mais de 8 mil torcedores. Inicialmente fundado para a prática do ciclismo, o Velo Clube adotou a prática do futebol em 1920, 10 anos após a criação do clube. No ano de 1925, sagrou-se campeão paulista do interior, na era amadora em que a competição era disputada separadamente do Campeonato Paulista. Ingressou no futebol profissional a partir de 1948, no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, atual Série A2. Foi vice-campeão da competição em 1978, campanha que valeu ao clube o acesso e a sua única participação na divisão principal do Campeonato Paulista, em 1979. Outras campanhas de destaque do clube incluem o vice-campeonato da extinta Série B2 Paulista, equivalente à 5ª Divisão, em 1996, além do vice-campeonato da 4ª Divisão Estadual em 2010. No ano de 2020, o Velo Clube sagrou-se campeão paulista da Série A3, alçando o clube de volta à Série A2, que disputa atualmente.
Na temporada passada o Galo Vermelho ficou na 7ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2, tendo sido eliminado nas quartas de final da competição. O Lemense Futebol Clube foi fundado em 12 de dezembro de 2005, inicialmente na cidade de Atibaia, com o nome de Esporte Clube Atibaia. Após a ascensão do clube no cenário estadual, chegando ao Campeonato Paulista da Série A2, o Atibaia passou a enfrentar dificuldades com o estádio municipal, que não atendia às exigências da Federação Paulista, tendo que mandar seus jogos fora de sua sede, em cidades como Americana e São José dos Campos. Com isso, no ano de 2021, o antigo Esporte Clube Atibaia anunciou definitivamente sua mudança para a cidade de Leme, município com pouco mais de 103 mil habitantes, localizado a noroeste do estado. Com a mudança de sede, também veio a mudança de nome para Lemense Futebol Clube, também alterando o escudo e as cores, do anterior laranja e branco, para o atual azul e branco, em referência ao antigo clube da cidade, o tradicional Esporte Clube Lemense, fundado em 1915 e afastado das competições desde 2005. Embora o atual Lemense Futebol Clube e o antigo Esporte Clube Lemense não sejam a mesma agremiação, há entendimentos ainda não concluídos para que ocorra uma fusão futura dos dois clubes, unificando a história do time local. O novo Lemense, antigo Atibaia, agora manda seus jogos no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, com capacidade para pouco mais de 7 mil espectadores. Ainda com o nome anterior, o clube foi vice-campeão paulista da 4ª Divisão em 2014 e campeão paulista da Série A3 em 2018. Na temporada passada, o Lemense atual foi o 9º colocado da Série A2 estadual, além de ter jogado também a Copa Paulista, onde parou ainda na primeira fase. O Esporte Clube Noroeste foi fundado no dia 1º de setembro de 1910, na cidade de Bauru, município do Centro-Oeste paulista, com aproximadamente 382 mil habitantes, distante 300 quilômetros da capital. O clube é proprietário e manda seus jogos no estádio Dr. Alfredo de Castilho, onde cabem pouco mais de 18.800 espectadores. Durante a era do amadorismo no futebol interiorano, o Norusca foi o campeão paulista do interior no ano de 1943, título que o clube contabiliza como equivalente à Série A2 do campeonato estadual, embora a lei do acesso ainda não vigorasse na época. Após a profissionalização, o primeiro título de fato da 2ª Divisão Estadual, atual Série A2, veio em 1953, levando o clube à sua estreia na divisão principal do Campeonato Paulista no ano seguinte, em 1954. O Noroeste ainda faturou outros 2 títulos paulistas da Série A2, em 1970 e 1984, além de ter sido por 2 vezes campeão paulista da Série A3, em 1995 e 2022. Também conquistou 2 títulos da Copa Paulista, em 2005 e 2012, além do título de campeão do interior em 2006. Pela Série A1 estadual, sua melhor campanha foi a 4ª colocação em 2006. Destaque ainda para outros 4 vice-campeonatos paulistas da Série A2. Em competições nacionais, o melhor momento do Noroeste foi a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B em 1991, ano em que a competição contou com 64 clubes. Na temporada passada, o Noroeste conquistou seu 2º título paulista da Série A3, garantindo seu acesso para a Série A2 estadual. Jogou também a Copa Paulista, onde chegou até as quartas de final. Agora que você já conferiu os 16 clubes do Campeonato Paulista da Série A2 de 2023, queremos saber a sua opinião. Quais serão os 2 clubes promovidos para a divisão principal do futebol paulista da próxima temporada? Faça sua previsão nos comentários. Queremos saber qual torcida